será que eu consigo controlar a mente? Será que eu consigo controlar os meus pensamentos? Quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para poder estar dominando, controlando os meus pensamentos? Aqui estamos no Temperamento da Mulher Cristã. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leia e que Deus te abençoe. Mais um vídeo aqui para falarmos a respeito dessa dificuldade que temos com o nosso temperamento. E vimos no vídeo passado que precisamos passar por uma renovação. E essa renovação começa através da palavra de Deus, através das escrituras, vivendo, trazendo aí a existência, de um novo proceder para que eu comece a ver uma nova história na minha vida. Mas como eu posso transformar os meus pensamentos, controlar a minha mente? Porque tem pessoas com temperamentos aí que diz que eu não consigo controlar minha mente. Quando eu vejo, eu já pensei, eu não sei o que é que eu faço, é mais forte do que eu. Será que isso é verdade? É possível fazer uma autoanálise e ver realmente o que é que eu estou querendo pensar? Qual o esforço que eu estou fazendo para isso? De que maneira estão sendo os meus comportamentos para que eu possa trazer uma nova história para mim, para que eu possa ter todas as rédeas, o domínio dos meus pensamentos. Mais uma vez, temos aqui a palavra de Deus como nossa bússola para poder nos ensinar a pensar e a agir de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Como no vídeo passado, falei para vocês que estou com a Bíblia NTLH, para poder estar nos passando com clareza, e querendo adquirir, procure aí uma livraria perto de você, que com certeza uma livraria evangélica vai ter alguma Bíblia com um entendimento, com uma atualização de linguagem, que é a NTLH. É possível controlar a mente? Vamos ver através da palavra de Deus o que é que ele diz? Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos orienta para que nós possamos ter esse autocontrole sobre a nossa natureza, sobre o nosso temperamento, que não venhamos sentir tanta angústia, tanta tristeza, ter comportamentos aí que não deveríamos ter por causa do nosso temperamento. Se Deus te deu uma nova mente, se Deus te deu um novo domínio, se o Espírito Santo é que faz isso conosco, então eu creio que Deus vai fazer com que você se sinta mais aliviado, Teremos comportamentos do nosso temperamento, sem sombra de dúvida, teremos. Por isso que ele quer que venhamos transformar, o nosso comportamento para ele. Ele vai usar, Deus vai utilizar do nosso temperamento para o nome dele ser glorificado. Então, não mais dentro daquilo que gostaríamos de fazer, mas sim dentro de um domínio que ele vai começar a ter na nossa vida. Então, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, na linguagem da NTLH, vai falar assim, o versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Isso é o versículo 8. Falando aí todos os comportamentos que você precisa ter depois de uma mente transformada. Depois que você passa aí por uma bagagem, uma guerra com você mesmo, então Deus vai estar te orientando através do Espírito Santo o que você precisa fazer
tá difícil, né? Você tá aí remando, né? As circunstâncias aí não estão fáceis. Você já começou a enxergar as coisas com outro olhar, com outra visão, né? O sofrimento aí, a dor bateu na porta, se sente aí totalmente, né? Dominado por circunstâncias que você não gostaria que te dominasse, né? Por quê? Porque Deus está fazendo você aceitar certas coisas, né? Ouvir e saber dar a resposta certa. Se não é para você dar a resposta, se afastar, você começa a ter um novo comportamento, né? Uma nova história começa a acontecer na sua vida. Aí o versículo 9 vai falar assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderão de mim tudo que as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Né? O sucesso que começa a ocorrer com você é a sua paz. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O que começa aí a acontecer com você é você ter paz, né? Então, é o primeiro presente dos altos céus, porque ainda que falem de você, ainda que comece a te criticar, ainda que não entendam o que é que está acontecendo com você, mas Deus está te transformando. Deus está fazendo com que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus está querendo ocupar a sua mente com o quê? Tem as coisas que Ele quer ocupar a tua mente. Ele quer ocupar tua mente com coisas que merecem ter elogios, né? Tudo que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, que é agradável e o que é decente. Então, tudo isso começa a entrar, a fazer parte da sua vida. Então, para poder essas coisas entrarem, tem que alguma coisa sair, né? Começa a sair o que não agrada a Deus, tudo que é controverso, né, a esse versículo, e começa a entrar as coisas que agradam a Deus. E aí a gente vai conhecer algo extraordinário, que é o quê? Que é o descansar no Senhor, que é ter a paz. Lá em Salmo 1, e o versículo 2 e o versículo 1, vai falar assim: pelo contrário, o prazer deles é estar na lei, né? Ainda que as pessoas não entendam o que é que está acontecendo com você, e te julgue de alguma forma, porque vai olhar e vai fazer uma análise, né, de si próprio. Mas tem uma resposta para isso aqui. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. É nessa lei que eles meditam dia e noite. Lembra de lá de Josué, no capítulo 1, versículo 8, onde Deus dá uma receita, né, que começa assim, para poder estudar, se dedicar, se entregue, né? Tenha um tempo, se organize para poder estar meditando na lei do Senhor dia e noite, estar meditando na palavra de Deus. O versículo 3 vai falar assim: essas pessoas que fazem isso, que meditam na lei do Senhor, o que é que acontece com elas? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no seu tempo certo. E as suas folhas não murcham, né? Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Por quê? Porque está sendo alimentado pela palavra de Deus, né? Deus pegou você e plantou à beira de um riacho. Que riacho é esse? É a palavra de Deus, né? Que você começa a meditar e Deus começa a te fortalecer. Deus começa a te dar segredos, né, dos altos céus. Deus começa a fazer com que o fruto do Espírito comece a aparecer na tua vida
né? Você consegue aí ter uma mente transformada, né? O olhar das pessoas começam a mudar, porque o sucesso começou a acontecer de dentro para fora. É possível isso? É, quando permitimos ter uma mente transformada. Então, essas coisas é que vai acontecer. Então, qual é a minha obrigação? Parar e começar a analisar. Eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em quê? O que é que está me levando a pensar isso? Se eu me peguei pensando em alguma coisa, eu tenho que saber o que está me levando a pensar. Se eu descobrir o que é que está me levando a pensar, eu tenho que saber o porquê. O que é que eu preciso corrigir? Qual é o mal que isso me faz? Qual é o bem que isso me faz? Lá em Filipenses 4, no versículo 8, que a gente acabou de ler, vai falar que é bom eu pensar no que merece elogios, né? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é digno, o que é correto, o que é puro, o que é agradável, o que é decente. Então, tenho que prestar atenção quais são os meus pensamentos, né? Porque eu tenho comportamentos onde o meu temperamento não consegue suportar. Quais são os pensamentos que estão me levando a isso? Né? O que é que eu posso estar fazendo para poder a situação ser transformada, modificada na minha vida? Eu tenho que ocupar a minha mente com o que é puro, com o que é agradável, com o que traz elogios, né? Com o que é verdadeiro, com o que é digno. Então, tudo isso vai potencializando os meus pensamentos, né? Eu vou começando a ganhar o quê? Cheiro suave das águas. E isso vai fortalecendo o meu espírito. Isso faz com que os frutos, né, comecem a surgir na minha vida, né? Então, quando isso começa a acontecer, eu começo a dar fruto que acaba ajudando outras pessoas. Entrou aí o propósito de Deus para poder ele estar trabalhando dentro do teu temperamento, né? Ele precisa de pessoas como você, com o teu temperamento para a obra dele, naquilo que ele necessita fazer, não para poder você mostrar quem é você, qual é a tua força, o que você pode fazer, o que você deixa de fazer. Não, você não se governa mais. Por quê? Porque a sua mente agora foi dominada pela presença do Senhor. Ele nos dá liberdade para poder pensar? Lógico. Deus nos dá liberdade para poder pensar. Temos direito de pensar no que a gente quiser, né? Temos direito à liberdade. Deus nos fez a gente uma pessoa livre. Por quê? Porque temos a consciência, somos imagem e semelhança dele e temos a consciência do que é bom e o que não é, né? Aquilo que me traz bons frutos e aquilo que não me traz. Então, pelo fato de eu ter essa inteligência, ter o entendimento da palavra de Deus, irei ter agora comportamentos, né, transformados. Agora estou mostrando que eu tenho uma liberdade de ter o controle sobre mim mesmo. As coisas o qual me levavam a ter comportamentos desagradáveis, agora eu tenho domínio sobre mim, para poder eu não fazer o que eu fazia, o descontrole, né? Então, eu tenho agora o controle do meu ser. Eu tenho agora o controle da minha natureza. Eu não tenho que ter comportamentos agora desagradáveis para poder eu dizer que eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Não, Deus não permite isso de nós, né? E lá em Coríntios, no 1 Coríntios, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 11, vai falar assim: Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo.
né? A não ser o Espírito de Deus. Então, eu sei no que é que eu estou pensando. Eu sei no que é que está me levando até aqueles pensamentos. Então, eu tenho controle sobre a minha mente. Eu tenho o poder de frear os meus pensamentos, né? Porque quando eu alimentava a minha natureza, quando eu alimentava o meu temperamento elevado, eu tinha comportamentos que eu dizia que eu tinha que aceitar. Não. Mas quando eu passo por uma transformação com Cristo, eu tenho que saber que eu estou sabendo o que é que eu estou pensando, eu estou vendo o que é que eu estou fazendo e não cabe mais a mim fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu agora sou regida por uma lei. Qual é a lei? A lei da palavra de Deus. Então, todas as feridas, né, que a gente causa, todos os sofrimentos, né, com todas as circunstâncias que acabam acontecendo na nossa vida, né, quantas feridas também a gente já recebeu, fazer com que a tua mente seja impactada de coisas ruins, de coisas que não são agradáveis, né? De coisas que não são verdadeiras, de coisas que não são dignas, né? De pensar, de ter aí na tua mente. Mas Deus fala com você nesse momento. Alimente a sua mente com coisas boas. Tenha o domínio da sua mente. Deus te deu poder para isso. Deus te deu força para isso. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ele não quer que você passe por circunstâncias, por situações tão terríveis por você não saber se controlar. Não tem coisa pior do que a dor do arrependimento. É muito difícil ter feridas, né, no coração, porque você fez coisas, né, que não deveria ter feito. A tristeza, a angústia, e ali você pode achar que é o fim, chegou o fim da sua vida, que não tem um porquê mais você continuar, mediante a situação que você fez, o erro que cometeu. Mas Deus esteja bem claro que se você estiver na lei do Senhor, se você meditar, ocupar a tua mente com coisas boas, coisas que é agradável, coisas que são verdadeiras, que são justas, que são dignas, né? Então ele vai começar a te dar uma nova história, tá bom? Esse é o meu recado para você. Que Deus possa ter liberdade para poder trabalhar aí na tua vida. Que uma nova história verdadeiramente seja escrita por Deus, né? E na verdade, Deus está falando com você. Você tem que procurar, né, o verdadeiro sucesso. Qual é o sucesso? É você ter paz com você mesmo. É você saber que você tem erro, que você tem falha, que você peca, que você faz coisas desagradáveis. No entanto, você chega, você se arrepende, você se alimenta com a palavra de Deus. Você vai para o ribeiro para poder se alimentar das águas cristalinas do Senhor Jesus. Você acaba sendo sincero na presença do Senhor, né? Porque o versículo 11, lá em 1 Coríntios 2, vai falar: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele, né? Ninguém vai saber o que você pensa. Ninguém, muitas vezes, pode saber dos seus comportamentos, mas Deus sabe, né? Eu sei quais são os meus pensamentos. Deus sabe quais são os teus pensamentos, né? Mas também ele deixa muito bem claro que só Ele sabe dos pensamentos que Ele tem. E se a gente se arrepender verdadeiramente, Ele está pronto para poder fazer uma nova história na sua vida e na minha vida. Que Deus possa te abençoar. E aguarde aí por mais um vídeo que espero que seja edificante para a tua vida, porque a palavra de Deus é isso. Ela edifica, ela sara feridas e ela nos ensina a conduzir, né, a andar por caminhos que só Ele tem para poder te oferecer. Que Deus te abençoe.